Então, nesse segundo encontro, a gente que já tinha comentado sobre componentes, nós vamos tentar trabalhar o conceito de centro de custo. E eu estava comentando com você que o objetivo hoje é pelo menos isso aí. Mas eu queria rever aqui umas ideias sobre composições. Nós temos uma atividade que é o elemento que produz trabalho. Se nós tivermos vários trabalhos, a gente produz o pacote de trabalho, que é o pacote de produção do nosso projeto. Então, se a gente tem várias atividades, nós produzimos o pacote. Agora, vamos pegar uma atividade. Uma atividade é um trabalho. Quando a gente aloca um recurso humano ou aloca um equipamento, que no fundo é o mesmo modelo no Spider, você está iniciando uma composição. É uma composição de elementos que vão permitir o tal do trabalho da atividade. Então, se nós temos aqui uma atividade, esses dois recursos que eu vou colocar aqui de verde, eles são recursos reutilizáveis. Quando a gente coloca um material dentro da atividade, a gente também está ajudando a compor elementos que vão permitir o trabalho essa produção da atividade. Você concorda até aí? Vem, Alex, não. Alex? Concordo. Bom, se nós temos os centros de custo, e vou botar o centro de custo aqui como se fosse uma esfera, um círculo. Se nós temos o centro de custo, e esses centros de custo informam a composição de custo desse recurso humano, ou informa a composição de custo desse equipamento, ou ainda se ele informa a composição de custo de um material, a gente pode dizer que nós temos composições de custo modelando os elementos que são os recursos, né, que vão ajudar a produção da atividade de forma direta ou de forma indireta. Os componentes de custo estão montando o custo da atividade. Você entendeu até aí? Olha só, esse elemento de custo aqui, ele pode também ser colocado direto na atividade. Eu preciso de gente, equipamento, material e dinheiro para produzir o trabalho. E a gente, o equipamento e o material, acabam por também serem passíveis de modelagem de custo. E eu posso ter até mais de um elemento de custo associado a essa atividade. Então, o que eu quero dizer é que, de forma direta, pelo elemento recurso humano, equipamento, ou de forma direta, como dinheiro, ou de forma indireta, que é através das composições dos elementos, o dinheiro acaba chegando na atividade. Então, a composição de custo pode ser, como a gente já fez, né? Os componentes podem ser aplicados de forma direta na atividade ou podem ser aplicados de forma indireta na atividade. Mas aí, como a gente comentou, são elementos de custo, né? São componentes de custo. Vamos dizer que
Esse aqui está ligado a valor, apropriação direta. Esse aqui está vinculado a imposto. Esse aqui está vinculado a imposto trabalhista. Esse aqui está vinculado a frete. Então você tem várias classificações dos componentes. E nós falamos isso na última vez que a gente se encontrou. Esse aqui, material, pode estar ligado a impostos IPI. Esse aqui, material, pode ser o valor de uma moeda estrangeira. Composição e componente de pagamento relativo a uma parcela em outra moeda. Então nós temos esse monte de componente e a nossa ideia hoje é agrupar esses componentes para que eles sejam úteis numa avaliação contábil, numa avaliação classificatória de investimento, numa classificação de centros de aporte financeiro ou despesa. Eu vou guardar essa figura aqui, porque nós temos que falar sobre a estrutura do centro de custo. Aí eu preparei o material aqui. Olha onde eu preparei o material. Lá no café. E a gente já tem um elemento aqui a mais no Lego, né? Mais um elemento para você utilizar na montagem das suas necessidades. Isso que a gente tem que ver agora. Isso aqui, em primeiro lugar, é o que é um centro de custo, como é que a gente compõe esses centros e como é que as moedas se comportam. Nós falamos alguma coisa na última vez, que os elementos de custo, os componentes, eles têm até os valores unitários, né? Eles são valor unitário 1, valor unitário 2 ponto alguma coisa, no caso do dólar, para representar o peso da moeda dólar. Deixa eu pegar esse nosso exemplo número 1 aqui, do nosso projeto original. Aqui nós não temos nenhum centro de custo, desculpa, um componente, nós não temos nenhum centro, mas temos um trabalho a fazer. Eu vou colocar aqui componente de custo. E lembra que a gente conversou que a moeda dólar ela tinha um peso 2,30? A componente euro teria um peso 3,5. Qual é o câmbio do Bolívar para o real hoje? Alexinaldo, qual é o câmbio do Bolívar para o real hoje? Olha, o câmbio do podemos achar isso de forma indireta. Do Bolívar para o dólar, ele vale aproximadamente 6,3. Então vamos fazer o seguinte, do Bolívar para o dólar, né? Vou transformar o dólar em moeda unitária. Unitária, certo. E agora eu digo que o Bolívar vale quanto? Quanto vale o Bolívar? Não, você tem que transformar o Bolívar em moeda. Moeda unitária? Unitária. Mas aí não vai ficar difícil. Porque Por quê? Eu já me referenciei aos outros. Quantos dólares vale o Bolívar? Seria dividir 1 por 6,3. Então, um Bolívar seriam quantos dólares? 6,3. É. Então acertei Bolívar dólar, já viu? Certo. Agora eu vou transformar o dólar, o real em 1. O real em 1. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Você tem que chamar lá de real. Vamos botar aqui real. Vou colocar o dólar sendo 1. Então o real vale 2,3, né? Não. Quando o dólar vale 1,
Real vale 2,3. O real vale 0, alguma coisa. 1 dividido por 2,3. Isso. Eu não queria fazer, mas eu vou fazer então. Vamos lá. 1 dividido por 2,3. Então é 0,434782. 0,434782. É isso? Agora eu transformo o real em 1. Nós vamos ter que o real vale 2,3 dólares, que o euro vale no real 3,5 e que o bolívar vale 0,37. Se eu transformar o bolívar como moeda unitária, o dólar vale 6, o euro vale 9 e o real vale 2. Se eu transformar o dólar como moeda unitária referencial, o dólar vale 1, o euro vale mais, o real vale metade e o bolívar vale um pouquinho aqui. Então eu vou voltar o real para 1. Nós já temos aqui várias moedas. Essas coisas aqui são componentes de custo brasileiro, também é real. Então aqui vai ser real, imposto, aqui vai ser real, verba, imposto. Então nós estamos trabalhando com várias moedas e a gente está... Peraí, agora tem um bolívar e um real. Como é essa história aí? Bolívar não é um real. Bolívar é 0,46. Deixa eu ver aqui. Quando o dólar vale 1, o bolívar vale... Quanto que é o bolívar em relação ao real? Em relação ao dólar? Quando o dólar vale 1, Bolívar vale 6,3. 6,3? Deixa eu ver aqui. Quando 1 dividido por 6... Não, você tem que botar 6,3 lá, né? Aqui, ó. 15,87,30. Não. 15,87. Agora o dólar está valendo 1, olha. O dólar está valendo 1. Então o bolívar... O real está valendo 2. Não, o real vale menos que o dólar. Desculpe. Entendeu? Você está certo. O bolívar vale 0,16 dólares, o real vale 0,43 dólares. Tá certo. Tá bom agora então? Ok, correto. Então vamos lá. Já estamos com os componentes aqui. Agora esse bolívar aqui, ele é uma despesa. Esse dólar é uma despesa. E esse euro também é uma despesa porque estão todos positivos. Se houvesse algum financiamento, a gente pode botar aqui financiamento 0,1 em real. Financiamento 0,2 em real. Financiamento 0,1 em dólar. Financiamento 0,1 em euro. E financiamento 0,1 em bolívar. Assim a gente tem tanto entradas de dinheiro, aqui é menos 1, estamos trabalhando com o real, hein? Como moeda unitária. Menos 1. Aqui em dólar é menos 2,3. Euro é menos 3. E não, eu estou trabalhando errado, eu tenho que botar aqui a moeda que a gente vai trabalhar é o real. Então eu vou transformar esse aqui. Então o real é menos 1. O real é menos 1. O dólar é menos 2,3. O euro é menos o que, Leonardo Sinaldo? 3,5. E o bolívar é menos quanto?
Tá certo isso aí? Sim ou não? Alexinaldo? Correto. Então nós temos aqui como referência a moeda real valendo 1, as outras são relativas. Dólar é mais caro, Bolívia é mais barato. Vamos trabalhar tudo em real por enquanto. Se nós temos essas composições de dinheiro, eu posso aplicar essas composições aqui. Eu aplico através das propriedades e coloco cada componente adicionado aqui. E aí, Alexinaldo, a gente pode aplicar na atividade como um custo fixo, como um custo por hora, nós já vimos isso, né? Só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou aplicar pelas colunas, para não ter que ficar preenchendo. Vamos ver aqui. Muita coluna aqui. Pronto. Então temos aqui. Eu vou colocar aqui desse lado os componentes de custo. Eu vou colocar todo mundo e vou trabalhar com ele em a dotação fixa, tá bom, Alexinaldo? Vai ser tudo valor aplicado. Eu não vou colocar nem por hora, nem por volume, vai ficar mais fácil. Então aqui nós temos todos os componentes de custo. Bolívar. Mas se eu botar aqui 1000 bolívar, isso aqui não é R$1000. Será considerado aqui como bolívar. Então essa atividade aqui e essa aqui são tributadas, custeadas na moeda bolívar. Já essa aqui, ela é em real. Cadê o real? Cadê o real? Real. Então bota aqui 5.000, 8.000, 12.000. A atividade 6 tem um custo. Tudo são componentes, né? Tem um custo de 8.000 e também tem uma parcela a ser paga em dólar de $1.200. Nós não podemos somar 8 com 1.200 direto, não é isso? Já fizemos até um componente de custo que somava eles, não é isso? Multiplicando pelo câmbio. E aqui nós temos outro aqui em euro. O resto é aí que você começa a enxergar a versatilidade da ferramenta, né? Então aqui eu estou falando só de despesa. Só de despesa. Eu vou gravar esse layout para a gente não perder esse jeitão que a gente montou. Despesas. Bom, se eu pedir para calcular, ele calcula o agendamento dos tempos, me mostra o planejamento das atividades. Se eu pedir para ele calcular custos de financiamento e material, ele calcula isso aí e apresenta o custo total. Aonde está o custo total disso aí? Aqui você tem os valores fixos. Se eu apresentar aqui as colunas de componentes de custo, componentes de custo, custo sem financiamento, acumulado ou remanescente, eu vou encontrar aqui a soma de todos os valores que foram colocados. Vamos ver aqui. Real. 5 mais 8 mais 12 mais 8 deve dar 40 aqui. Deve dar 40. De euro, de dólar e de bolívar. Então eu posso ver a composição, e aqui nesse caso é aquela composição que eu comentei, Alexinaldo, direta, hein? Não estou fazendo através dos recursos. Eu fiz de uma forma mais simplificada, para andar mais depressa aqui. O motivo da gente ter os centros de custo, e você já
deve estar acostumado com isso, é porque alguém vai te perguntar: Alex, não, quanto de despesa nós temos? Quanto de despesas? Bom, despesa é tudo que sai, né? Nós temos aqui no mapa 1 despesas, mas nós temos uma condição aqui de colocar o financiamento. O real imposto eu não usei, o real verba eu não usei. Eu vou então fazer o seguinte: eu vou tirar as colunas de custo, despesa, vou deixar só os patrocinadores aqui. Vou gravar um layout para facilitar a nossa vida de financiamento. Nós temos despesas, temos o total das despesas aqui, em bolívar, em dólar, em euro, em real. Temos 4 moedas aqui. Agora a gente pode colocar o financiamento. Só que o financiamento, cadê o financiamento? Aqui. Para efeito de modelagem, ele não entraria junto da atividade. A atividade é gastosa, não é? A gente precisa de alguma coisa que seja lucrosa, em vez de gastosa. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o nosso projeto e criar 2 fases. Uma é a gastosa e uma é a lucrosa. Fase, atividade gastosa, Ctrl X, Ctrl D, e eu vou chamar aqui de despesas, ou de produção. A produção sempre gasta, né? E aqui eu vou colocar um apoio de modelo financiamento. Aí eu vou botar 1, 2, 3, 4. Quantas moedas nós temos, Alex? Não. Nesse nosso trabalho? 4 moedas. 4. Então vou botar um financiamento 0,1 real, um financiamento 0,2 real na moeda, né? Vou botar um financiamento 0,1 em dólar, um financiamento 0,1 em euro e um financiamento 0,1 em bolívar. Se não tiver um financiamento para pagar as despesas do projeto, é muito pouco provável que a gente consiga tocar esse projeto. E hoje, com o Project e outras ferramentas, o Primavera até, você não consegue botar no mesmo aplicativo o financiamento, para você poder comparar a existência de dinheiro e fluxo de caixa. Vamos colocar aqui em bolívar 2.000. 2.000 é pouco, vamos botar 3.000. 3.000 em bolívar. Mas essa atividade de financiamento, ela acontece no momento. O dinheiro chega no momento. Alex, não, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui uma atividade cuja duração seja de 1 hora. Só para eu não usar um marco. Eu podia usar um marco, né? Mas para nos mantermos fiel à história de que o marco não recebe valores, eu vou colocar uma atividade de receber dinheiro. 3.000 aqui no primeiro dia do projeto. Em euro, cadê? Euro é aqui, né? Euro, 5.000 euros. Aqui dólar, eu vou receber 10.000 dólares. E vou receber em real 2 momentos diferentes. Vou receber aqui 5.000, 5.000. Isso significa o quê? Que o financiamento ele vem em momentos definidos. Então nós temos componentes de custo que vão representar a despesa e componentes de custo que vão representar as chegadas de dinheiro. Para eu saber a chegada de dinheiro, é melhor eu colocar aqui um início do tipo net. Ou seja, que dia o dinheiro chega.
Aqui nós estamos com o dinheiro todo chegando no começo do projeto, né, Alex? Não. Aqui está tudo no começo do projeto, né? Aqui, tudo chegando no primeiro dia. Será que a gente tem dinheiro para tudo? Vamos ver o nosso mapa de alocação. Dólar, aqui temos despesas. Financiamentos, temos um mapa aqui todinho. Despesa, alocação dos custos, aqui tem a alocação do financiamento. Agora a gente tem que ver real, olha que tem dois financiamentos aqui. Tem duas rúbricas. Não são dois momentos, Alex, não. Aqui são dois momentos, aqui são dois dinheiros. Financiamento do governo e financiamento público, privado. Esse aqui está mostrando que o financiamento do governo chega em dois momentos distintos. Então vou até aqui mudar isso aqui. Financiamento tipo 1, para não confundir. Financiamento tipo 1. É o mesmo financiamento, é o tipo 1. E o pessoal privado não deu dinheiro nenhum para esse projeto. Se a gente quiser ver todos os dinheiros, então a gente pode fazer o seguinte: tira financiamento e coloca os componentes de custo, todos eles, porém o acumulado. Vamos ver se está certo aqui. Aqui temos as moedas de custo. Tem mais uma moeda de custo aqui. Deixa eu ver outra aqui. Ó, isso aqui é tudo custo. E esse aqui, do outro lado, são os financiamentos. Então, se eu arrumar direitinho aqui, eu consigo fazer um modo e gravar esse modo. Vamos chamar de 005 totais. Aqui, Alex, sinal. Dinheiros que se gastam. Dinheiros que chegam. Eu não sei se o dinheiro que chega na hora certa, Alex. Não. Por enquanto a gente está trabalhando o conceito de grupamento. Daqui a pouco a gente vai ver se o dinheiro que chega está chegando na hora certa. Mas nós temos aqui despesas. Eu não sei quanto dá o todo, Alex Naldo, porque uma está em bolívar, a outra está em dólar, a outra está em real. Eu não sei se o dinheiro que a gente tem é o dinheiro todo. Deixa eu desligar o telefone aqui. Como é que desliga o telefone? Espera aí. Deixa eu desligar o telefone. Pronto. Então vamos lá. Entendeu até que, Alex Naldo, que a gente tem componentes em moedas diferentes, falamos de componentes, para poder introduzir agora o conceito de centro. Eu vou colocar essa tela aqui. Está muito quieta, hein? E vou botar agora os centros. Olha aqui o centro. Componente em cima, centro embaixo. Eu vou criar um centro chamado despesas. E vou criar um centro chamado financiamentos. Duplo clique e eu digo o seguinte: participam desse centro as despesas. Isso é despesa, Alex Naldo? Sim. Isso é.
É, sim. Financiamento é despesa? Não, financiamento não. 1, 2, 3, qual é o outro? 3, 4, 5, 6. Então eu incluí todas as coisas que são despesas. Ok. Agora vamos pegar os financiamentos. Fim. Tem 2 em real, 1 em bolívar, 1 em euro e 1 em dólar. Agora eu tenho 2 centros de totalização. O que me levou a criar esses centros? Bom, eu como gestor desse projeto aí, Marcos, eu quero ver o dinheiro, pelo menos quero ver o dinheiro classificado em entrada e saída. Será que existem outros interessados no projeto que querem ver coisas de outra maneira? Alexinaldo, fala alguma coisa. De que outra maneira eu poderia classificar? Eu classifiquei em entradas e saídas. Eu classifiquei assim. Por quê? Porque eu estou dizendo para o Alexinaldo que eu quero ver o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, para eu poder, Marcos, saber se eu tenho dinheiro para pagar as coisas. Isso é um problema meu. Então estamos no conceito de temos que ouvir os envolvidos. Saída de dinheiro, vermelho. Entrada de dinheiro, azul. Isso é um conceito que o Marcos quer ver. Alexinaldo, que outro tipo de classificação ou de grupamento poderíamos fazer nos componentes de custo que atenderiam a outros? E despesas? Já fiz isso, receita e despesa. Esse é o meu. Que outro tipo de classificação a gente poderia ter? Para atender a outras criaturas. Olha, vou dar uma ideia. Você pode ter quanto você entra em dólar. Ah, então pelas moedas? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou ter quanto entra em dólar, então é por moeda, né? Por moeda. Então, por moeda. Uma moeda, quantos são? 4, né? Caramba. Outra moeda. A gente poderia ter grupamento de saídas de despesas, é isso? Saídas e entrada, né? Então, de receita. Saída e receita. Então aqui são saídas. E aqui são entradas. E aqui são saídas. A quem interessa isso aqui, Alexinaldo? Interessa ao patrocinador do projeto, ao gestor, ou gestores, patrocinadores. Os patrocinadores. Bom, vamos deixar o patrocinador aqui. Agora eu tenho uma outra classificação aqui, que eu vou falar assim, olha, eu quero que você classifique tudo que é despesa que seja passível de eu colocar como investimento. Porque se for investimento, os meus acionistas vão ficar felizes. Agora, se não for investimento, ele pode ser... Pode ser custeio. Pode ser de despesas puras. Se for despesas puras, meus acionistas não vão ficar felizes. Porque é um dinheiro que não agrega, ele é despendido, né? E tem uma outra maneira, eu posso colocar ele como operação.
Então eu teria uma verba aqui. A operação não é um dinheiro que vai para o lixo, mas é um dinheiro que garante que o que eu estou investindo fica funcionando. A quem seria interessante esse tipo de classificação de custeio? Dá uma ideia para mim. Para você avaliar a rentabilidade do seu contrato, né? Pronto, então tá aqui. Nós já estamos. Investimento é o dinheiro que entra, né? É o dinheiro que vai ficar para sempre para o acionista. Olha aqui. Despesa é o que você gasta para transformar a operação no produto final, né? E a operação é o dinheiro que você gasta para manter aquilo vivo. Então, se eu sou um investidor, se eu sou um acionista, eu não quero saber o dinheiro que entra e sai. Nem se está em moeda amarela ou moeda azul. Eu quero saber o quê? Quanto daquele dinheiro que eu te dei, 800 mil dólares, quanto que vai ser classificado como investimento? Porque se eu classificar os 800 mil dólares em 600 mil investimento e o resto despesa operação, eu direi para o Alex Sinaldo, do dinheiro que eu vou te dar, 600 ficam. E com esses 600 eu revendo por mais dinheiro. Você entendeu até aí? Correto. Agora imagina que o Alex Sinaldo até agora está fazendo grupamentos. Imagina que o Alex Sinaldo ao longo do tempo deveria gastar no ano de 2013, deveria gastar sob o título de investimento 600 mil. Se o Alex Sinaldo não controlar os gastos pelos diversos centros, o Alex Sinaldo pode não gastar os 600 mil, gastar menos e gastar mais em despesas. O que isso representa para o acionista? Vou fazer um exemplo aqui de imagem. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui é o dinheiro, isso aqui é o tempo. Isso aqui é o ano de 2013. Eu tinha que gastar isso aqui de investimento. Isso aqui de despesa. E no ano que vem, eu deveria fazer a mesma coisa. Isso é a linha de base depois de você classificar. Alex Sinaldo, você infelizmente, reprogramando as suas atividades, gastou isso aqui de rúbrica investimento e gastou isso aqui de rúbrica despesa. No total, Alex Sinaldo, no total ficou a mesma coisa. Mas a rúbrica investimento foi menor e a rúbrica despesa foi maior. Embora você tenha gasto a mesma coisa no ano de 2013, o que o seu investidor vai dizer? Fala, Alex, não. Olha a linha de base. Vou botar a linha de base para você comparar, hein? Tá vendo? O que o investidor vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: Alex Sinaldo, o senhor gastou mal o meu dinheiro. Aí o Alex Sinaldo vai dizer, como se somando os dois dá a mesma coisa? Ele vai dizer, porque eu imaginava ter uma área de dinheiro amarela no final de 2013. Isso me deixava mais rico, a área amarela. E você
gastou referente a investimento essa área verde. Então eu estou menos rico em 2013. Minhas ações não subiram tanto. E o Alex Naldo vai insistir. Mas eu gastei o dinheiro do ano. Você gastou o dinheiro do ano, mas gastou o dinheiro do ano de forma errada. A sua linha de base previa isso tudo de investimento e esse tiquinho de despesa. Você fez o contrário. Você gastou isso de investimento e isso de despesa. A despesa não me enriquece no imposto de renda, no patrimônio, no ativo e nas ações. Então, quando fala gerenciamento dos custos do projeto, a gente não pode se limitar a gerenciar os custos assim, ó. Esse ano era 2 milhões. No ano que vem é 2 milhões. Mas não é assim só 2 milhões. É 2 milhões sendo 1.200, desculpa, 1.200.000 com o título de investimento e 800 com o título de despesa. Gerenciar os custos seria gerenciar não os componentes de custo, mas é gerenciar também o investimento, o negócio do projeto. Então isso aqui é 2 milhões, mas a forma como você gasta os 2 milhões está diretamente ligado agora aos centros de custo. O Alex Naldo, então, presta contas para ele mesmo, porque como gerente, ele quer saber se ele tem dinheiro para pagar as contas. O patrocinador, ele quer saber se a sua linha de base, aliás, falando em linha de base, eu vou até mostrar isso aqui para você de novo. Dá uma olhada aqui. Não estamos mais falando com o acionista, Alex Naldo. Estamos falando com o homem patrocinador. Olha o que ele imaginava, ó. Isso aqui em bolívar, isso aqui em dólar, isso aqui em euro, isso aqui em real. O Alex Naldo vai dizer, mas eu gastei os 2 milhões. Gastei. E ele vai dizer, Alex Naldo, você gastou pouquíssimos bolívar. E você gastou muito. Opa! E você gastou muitos dólares. E gastou muitos euros. E você quase não gastou real. É claro que isso aí vai dar 2 milhões. Isso aí vai dar 2 milhões. Mas não é da maneira como nós combinamos. Quer ver a linha de base? De novo. Quer ver a linha de base? Olha a linha de base aqui. Acompanhou isso, Alex Naldo? Correto. No caso do investidor, do acionista, você entendeu o problema que você criou para ele. Agora, nesse caso do patrocinador, que tipo de problema você poderia ter criado para ele quando você, ao invés de gastar isso, nesse volume, você gastou isso? E vice-versa. Ao invés de gastar isso, você gastou isso. Fala para mim. Você pode estar gerando problema de fluxo de caixa, né? Que tipo de fluxo de caixa? Alô? Oi, tô aqui. Que tipo de fluxo de caixa?
você está desembolsando mais do que deveria ter desembolsado inicialmente, né? É um fluxo de caixa, mas na moeda, né? Não tem nada a ver com investimento. Você previu e comprou moeda estrangeira nesse volume aqui, cor de abóbora, mas não gastou menos, sobrou moeda comprada estrangeira. Por outro lado, você fez um aporte previsto de compra de moeda estrangeira desse tamanho, mas comprometeu um tamanho maior. Então, o patrocinador que se programou, que criou uma taxa, uma compra de moeda, que protegeu a moeda na hora que comprou, que fez, e que depois você pediu mais, tudo isso junto, volta àquela história de você precisa gerenciar os custos do projeto. Gerenciamento dos custos aí nas moedas combinadas. O gerenciamento do custo pode gerar um problema de caixa para o financiador do projeto. Para o financiador e depois, como consequência, para o acionista. Então, por causa disso, é que a gente começou a agrupar aqui, porque nos interessa ver os centros de custos se comportando. Esse aqui é do Marcos. Mas a gente podia criar o do investidor, que é investimento, operação e despesa. Capex, OPEX, você lembra disso? Capex, investimento. Quais as coisas, as contas, quais as despesas que são investimento? Vamos dizer, investimento é essa moeda real, imposto não é investimento, é essa moeda Bolívar, esse dólar aqui. Todos esses quatro são investimentos. Pronto. Agora, a operação é um dinheiro para manter. Dinheiro para manter, eu vou dizer que é essa verba aqui. E o dinheiro da despesa é o dinheiro que sai e não volta nunca mais. Imposto. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu classifiquei as mesmas coisas. Onde estão aqui? Eu classifiquei os meus mesmos componentes, só que eu estou grupando eles. Nesse caso aqui é para o gerente Marcos. Nesse caso aqui é para quem? O patrocinador. Patrocinador. E se eu separasse em moeda? Moeda Bolívar, moeda euro. Que aqui eu tenho 1, 2, 3 real. 1 Bolívar, 1 dólar, 1 euro. Então eu podia fazer o seguinte aqui, ó. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4. 400. Total real. Total euro. Total dólar. E total o quê? Total Bolívar. Quem é que entra no centro total real? Real, dinheiro saindo, hein, ó. Dinheiro saindo, hein. Quem entra no total euro? Dinheiro saindo euro. Quem entra no dólar total? Dinheiro saindo dólar. Acompanhando? Correto. Quem entra no dinheiro total saindo Bolívar? Só o Bolívar. Então nós já temos aqui, atendendo ao que compra a moeda do patrocinador, atendendo aos investidores, a contabilidade. Olha, eu estou usando, de repente, o mesmo componente em centros diferentes, mas a minha análise vai ser particular para cada coisa. Correto. Quando você totaliza real, euro, dólar e bolívar, como é que aparece a totalização? Em moedas distintas ou na base da moeda na que você base da moeda que unitário? Na base da moeda. Vamos verificar isso? Na base da moeda que você escolheu unitária. Vamos verificar isso? Para verificar isso, eu vou chamar aqui
totais. Mas esses totais são dos centros dos componentes. Eu vou criar mais um layout, chamando de 006, chamando de totais centros de custos. E eu vou dizer, ó, não quero nenhum desses aqui, nenhum desses. Eu quero mostrar centros. Despesa. É despesa? Não é isso não. Peraí, de novo. Vou botar todo mundo e eu arrumo depois. Todos os remaining, acumulados, né? Todos. Despesa, investimento, operação. Esse grupinho aqui é aquele grupinho para o acionista. Tem o meu. Despesa, investimento e financiamento. Entrada e saída. E tem esse aqui, que são os totais da moeda que o Alexnaldo perguntou. Eu vou ter que calcular, porque eu criei os centros agora, eu vou ter que calcular. Calculando o cronograma. Olha só todo o dinheiro chegando aqui, tá vendo? Vamos lá. Calculando o dinheiro. Vamos ver aqui. Despesa. Eu acho que não tem ninguém em despesa não aqui. Despesa. Real imposto. Eu não usei nenhum imposto, nenhuma atividade nossa. Por isso que não tem totalização aqui. Investimento. Ó, esse projeto é bom, Alexnaldo. Esse projeto é bom. Todo o dinheiro que entra é investimento. Tá vendo? Todo o dinheiro de operação é zero. Não tem nenhum dinheiro que está dentro de operação, que é o C3, que é a verba, que tenha sido utilizado. Agora, no meu caso, Marcos Posse, todo o dinheiro que eu preciso desse projeto é R$61 mil. E todo o dinheiro que entra é R$51 mil. Eu acho que não vai dar o dinheiro não, Alex, não. Eu acho que o dinheiro que está entrando é menor que o dinheiro que está saindo. Agora, olha só, em Bolívar, eu tenho... deixa eu abrir aqui. 40 mais 17 dá 57. 57 mais 2, 59, 60. 60 mais 1 dá 61 mil. Alexnaldo, as moedas, o centro de custo, estão transformando as moedas em real, que é a unitária, né? E todo o meu dinheiro somado está dando em real. Você entendeu isso? É. Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou encurtar esse. Vou encurtar esse aqui. E vou chamar o componente de custo. Chamei mais um. Tá vendo? Estou com 3 aqui na tela. Tá enxergando? Eu vou transformar o dólar em um unitário. Agora o dólar vai ser a moeda de referência. Tá bom? Alexnaldo, quanto está marcando aqui? Aonde? Aqui. 61 mil. O quê? Reais. Mas eu não botei o dólar unitário? Você tem que calcular, né? Ah, garoto, vamos lá. Pronto. O projeto inteiro e todas as composições de centro estão agora em dólar. Vamos transformar isso em Bolívar. Botão direito, transforma Bolívar como moeda unitária. E eu peço para calcular de novo. Tá aqui. Todo o seu mapa de informação financeira, desculpa, econômica, está em Bolívar.
Como eu não gosto de nenhum desses, eu vou botar em real de novo, porque eu não consigo pensar sem ser em real. Pronto. Então, Alex Naldo, o projeto... Deixa eu até gravar isso aqui. O projeto... Nosso projeto querido aqui. Esse é o nosso projeto, ó. Aqui, ó. Original. Nosso projeto original foi programado e foi informado dos componentes. E os componentes, eventualmente em outras moedas, foram agrupados em centros. Esses centros foram agrupados para atender alguém. Aqui atende ao Marcos, aqui atende aos investidores e aqui atende ao pessoal que compra moeda para esse projeto. Agora, lembra, quando você fez esse planejamento aqui, Alex Naldo, você automaticamente gerou uma linha de base. Projeto versão 1, linha de base versão 1, ok, salvei, está aqui, comparo com a linha de base e a tradição do Alex Naldo era, olha aqui a linha de base aqui, ó. Eu vou perseguir as atividades para que elas sejam monitoradas e nos seus desvios sejam compensadas para acabar nas datas combinadas, não é isso? Não é essa a proposta do gerenciamento de tempo? Mas agora o Alex Naldo está analisando custos. Então, não podemos mais falar daqueles campos. Temos que pegar os Cost Components e mandar referenciar a linha de base. Os Cost Center e mandar para a linha de base. Agora você tem não só a referência gravada do agendamento de tempo, que você está acostumado, como também já tem aqui dentro base de referência. Vamos dar uma olhada na base de referência. Centros de custo. Eu vou tirar todos eles aqui, que tem muito centro de custo aqui, e vou colocar centro de custo do Marcos. Não. Cadê o do Marcos? Marcos e Marcos, tá vendo? Eu vou colocar o remaining e também do baseline. E vou colocar a diferença. Olha que bonito, Alex. Não. Vamos ver. Financiamento. Ó, o financiamento do meu planejamento é 51.610 e da minha linha de base é 51.610 e não tem diferença. A minha despesa é 61.000 agora e a minha linha de base é 61.000 e não tem diferença. Com isso eu faço o quê? Eu não estou vendo um gráfico, eu não estou vendo um diagrama, que era bom a gente poder ver para poder saber se atrasou ou não, né? O que eu estou vendo agora é uma tabela. Linha de base de centro de custos. Não é dos componentes. Eu, Marcos, estou querendo ver o quanto eu estou me afastando dos meus centros. Nesse caso, nada, né? Porque eu não fiz nada ainda. Tá vendo aqui, Alex? Não. Com isso aqui, eu vou poder ver o meu projeto, medir o andamento do tempo e quando eu for atualizar
o meu projeto, eu vou ter que atualizar os componentes de custo que vão se totalizar dentro dos centros apropriados. O Marcos quer ver só isso aqui. O Marcos está preocupado se ele tem despesas condizentes com a linha de base e se o financiamento está chegando conforme a linha de base. Já alguém vai pedir para o Alexinaldo um mapa de previsto real do investimento, operação e despesa. E outra criatura vai pedir um mapa de previsto real de moeda real, moeda euro, moeda dólar e moeda bolívar. Acompanhou até aí, Alexinaldo? Estou acompanhando. Você vê a aplicação disso no seu trabalho de imediato? Sim, sim, claro. Alguém te pede totalização de custo? Sim. Inclusive, Alexinaldo, você pode ter componentes de custo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Você pode ter componentes de custo que estão ligados a materiais. Real de materiais de outro lugar, real de materiais pré-fabricados. E aí você grupa todo mundo em materiais, dinheiros com materiais. Quer dizer, a capacidade de criação e de imaginação dos pedintes é muito grande. E a prolixidade que nós temos em obra de pagamentos, tipos de pagamentos, se esse dinheiro é para empreiteiro, é para mão de obra própria, se esse dinheiro é para civil ou para eletromecânica. Então você consegue fazer grupamentos de centros de custo para atender aos... Você precisa, né? Nem consegue. Precisa para atender aos diversos pedintes. E o pior, Alexinaldo, é que um vai querer prestação de contas previsto real de entrada e saída. O outro, pela moeda. O outro, pelo tipo de gasto. Tudo isso é linha de base. Tudo isso é previsto real. E tudo isso gera um desvio. Quer dizer, gera não. Pode gerar um desvio. E se gerar esse desvio, você precisa ter uma ação corretiva para fazer com que, não a atividade, não é atividade, é com que o dinheiro volte para o lugar. Alexinaldo, você sabe como antecipar ou retardar uma atividade, né? Mas como é que você faz para o dinheiro voltar para o lugar? Quais são as ações corretivas que você pode promover quando você tem uma despesa numa rúbrica maior do que previsto? Será que é por causa de um agendamento de atividade ou pode ser por outros motivos? Pode ser por produtividade da tarefa, também. Pode ser por gastos excessivos nas determinadas rubricas. Você vai ter que buscar uma economia que compense esse desvio, né? Mas eu te pergunto. Pode ser na mesma rubrica ou até em outra. E pode ser na mesma rubrica em moedas diferentes, não pode? Pode. Então o gerenciamento dos custos aí está bem mais trabalhoso do que aquele apenas dizer gastei e não gastei. Quanto você gastou esse mês? 200. Quanto era previsto? 200. Logo, você cumpriu a linha de base. A linha de base do custo, sim, né? Agora, eu posso fazer uma analogia com a própria curva de avanço físico, né? Sim, mas o avanço... Você avançou muito em tarefas que não eram do caminho crítico. Uhum. Tem avanço, mas você não está agregando muito naquele momento
para a meta principal, que é entregar seu projeto no prazo. Certo. E além disso, você pode trazer uma distorção. As atividades do caminho crítico podem ter uma composição de investimento bem forte. E aquelas outras que você adiantou para enganar o bobo, ela não tem uma componente de investimento, e sim de uma despesa, de apoio, de operação. Então você desbalança o previsto de investimento, operação e despesa para mostrar que entregou o serviço, entendeu? E você tem que depois prestar contas também dessas classificações. Bom, primeiro pedaço chamado centro de custos, estruturação, composição e tratamento de moedas, eu acho que a gente conseguiu fechar. Agora, a próxima etapa é falar sobre isso aí. Histograma. Histograma é só para ilustrar, né? Você verifica. Eu vou fechar esse negócio todo aqui. Eu vou ficar só com o diagrama de Gantt, que é mais bonito. Vou fechar os outros aqui. Marcos, nesse último exemplo que você deu aí, com as diferenças, como é que eu faria graficamente? Graficamente a diferença? Vamos lá. O próximo passo é histograma. Então vamos ver graficamente os componentes e depois vamos ver o centro, né, que nos interessa. Despesa. Estão aqui as despesas. Se eu pedir para mostrar aqui, botão direito, diagrama, eu quero ver os componentes real imposto, real verba. Tem mais algum real? Não. De real despesa tem 3. A despesa, ela vai vir período a período. Eu não quero acumulado, eu quero mostrar o histograma período a período. Então é despesas em real, semana, despesa em real semana. Aqui é mostrar positivo se for receita. Como eu estava falando de despesa, vamos deixar por enquanto assim. Por semana, avança, real verde, imposto azul, verba azul clara. Então o real vai ser azul muito escuro. Cadê o azul muito escuro? Acho que é esse aqui. O imposto vai ser um azul mais claro. Vou botar o imposto um azul bem claro. E a verba vai ser um azul médio, tá bom. Quero que mostre os valores. E como está muito pequenininho, botão direito, propriedades, tamanho aqui 300 de altura. Assim eu fico com uma altura boa. Olha aqui, Alexinaldo. Despesa semana a semana na moeda real. Nem imposto nem verba, porque nós não alocamos nem imposto nem verba. Isso não parece aqui uma curva de Gauss? Não parece um crescimento e depois um decrescimento? É o trabalho do projeto. Teoricamente, o trabalho representa a despesa representa o trabalho. Começa pequeno, acaba pequeno, mas no meio é grande. Então, didaticamente, até que coincidiu da gente ter isso aí. Agora, olha o botão direito, conteúdo, a mesma coisa, porém do baseline. Tá vendo o baseline? A mesma coisa, real com real, juntinho, imposto com imposto, verba com verba. E aqui eu venho real escuro,
Imposto, eu vou colocar verde. Imposto baseline, vou botar verde escuro. Verba, vou botar abóbora. Verba baseline, vou botar vermelho. Então nós temos real, azul. Azul médio. Real baseline, azul escuro. Imposto verde claro, baseline escuro. Verba vermelho claro. Então, montei as cores aqui e você vai ficar decepcionado, porque os gráficos estão um em cima do outro. Por que estão em cima do outro? Porque nós começamos o projeto agora, o planejado está rigorosamente igual ao atual, porque não fiz nada, e quem não faz nada, Alex Naldo, não erra. E se não erra, não tem desvio do planejamento. O que nós estamos vendo aqui, então, eu vou gravar até esse layout, é o 008, chamado de despesas real mais base. Aqui. Esse é o despesa real. E como é que fica o centro de custos real? Nós temos algum centro de custo real? Deixa eu ver. Temos total real, não tem? Aqui, total real. Então, eu vou voltar para cá e peço para fazer mais um gráfico. Que não é nada deles, é do centro de custo total real e total real com a linha de base para o Alex Naldo poder ver. Semanal, real, azul médio e a base é azul escuro. Mostra, ok, o nome vai ser esse aqui. Concluir. Aqui, Alex Naldo. Nós só temos uma rúbrica, né? Que é o real sem imposto nem verba. Para ficar mais entusiasmado, eu vou colocar aqui, Alex Naldo, eu vou colocar aqui verba e imposto, tá bom? Para ter mais riqueza de informação. Imposto fixo 1.200 e a verba fixa 3.000. Vou pedir para calcular de novo. Vou pedir para salvar. Pedir para comparar a linha de base. Pronto. O que nós temos aqui, Alex Naldo, é o seguinte. Nossa base de moeda real está aqui. Nossa base de imposto real está aqui. Nossa base de verba real está aqui. Mês a mês, semana a semana. E aqui nós temos o centro de custos real, mostrando tudo isso aqui acumulado. Acumulado que eu digo é mês a mês. Observa que nós também temos um comportamento parecido com uma curva de vida, né? Começa pequeno, cresce e diminui. Isso é porque nós estamos trabalhando com o previsto real igualzinho. Acompanhou até aí? Sim. Temos então no histograma. Histograma é a grandeza período a período. A grandeza é várias rúbricas semana a semana. Nesse caso é do real, né? Se eu for colocar todas aqui, vai ficar um monte de gráfico. Aqui é o centro de custo. Como é que chama ele? Em real. Vou fazer um outro modo. Vou copiar esse aqui. Chamar de 009. Centros de custo. Vou abandonar esse aqui. Vou abandonar esse aqui. E vou dizer para o Alex Naldo o seguinte. Eu vou pedir para mostrar. O meu total real, total euro, total dólar, total bolívar e
os mesmos com a linha de base. O real fica pertinho do real. O euro pertinho do euro. O dólar pertinho do dólar. E agora tem que arrumar as cores, né? Aqui é todos os centros. Bom, esse aqui vai ser marrom claro. E esse aqui vai ser marrom escuro. Esse aqui vai ser azul claro. Esse aqui vai ser azul escuro. Esse aqui vai ser abóbora. E esse aqui vai ser vermelho. Um é mais claro, o outro é mais escuro, só para dar noção de profundidade. Um vai ser claro, verde, o outro vai ser verde escuro. Pronto. Alexandre, aqui nós temos semana a semana o dinheiro gasto em cada moeda. Só que já está convertido na moeda real, não é isso? Não é isso? Correto. No meu centro de custo, eu tenho aqui despesa. Aqui, ó. Todas as despesas. Em real, em bolívar, em dólar. Então, eu vou mostrar aqui um outro gráfico, que é o gráfico de tudo é despesa e despesa linha de base. Acompanhou isso aí? Todas as despesas em todas as moedas. Um mais clarinho e o outro mais escuro. Eu vou botar esse aqui menor de altura, tá, Alex? Pronto. Aqui, ó. E vou gravar esse layout com o número 10. Olha só. 2.700. Tudo isso somado aqui vai dar isso. Tudo isso somado vai dar isso. O comportamento geral é de uma curva de Gauss. O comportamento das partes, às vezes, são curvas diferentes misturadas entre si. Tá vendo isso, Alexinaldo? Mas existe uma teoria que diz que no final o trabalho todo se estabelece como se fosse uma curva de Gauss. Um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, mas o princípio do começo pequeno e fim pequeno com o meio grande se estabelece. O que nós fizemos aqui é mostrar todas as moedas, suas composições em real e todas as despesas somadas juntas. Tudo isso amarrado à linha de base, que fica fácil de ver no cronograma de Gantt, diagrama de Gantt, mas meio esquisito aqui. Eu vou criar uma anomalia aqui, ô Alexinaldo. Vou criar uma anomalia para mostrar a você, se eu conseguir. Ó, eu desloquei o início do projeto em uma semana, tá vendo? Sim. Vou mandar calcular. Observa que o projeto não está amarrado ao financiamento, hein? Eu não amarrei a produção ainda ao financiamento. Eu vou mandar calcular aqui e vou mandar calcular o dinheiro. Alexinaldo, tá meio difícil de ver aqui, mas observa aqui o escuro, base, e o claro, nova programação. Você está vendo aí a despesa como um todo, não é? Mas aqui embaixo você pode ver partícula a partícula os seus deslocamentos. Eu vou transformar isso aqui em horas só para ficar mais bonito. Ficou feio, não adiantou nada. Deixa eu ver se eu boto então em
dias. Também não deu, não. Eu vou deixar como estava em semana. Você vê que, numericamente, nada na primeira semana, aonde se previa 2.700. Então a gente consegue verificar o desvio aí, tá vendo, Alexinaldo? Aqui também nada e se previa. O que acontece com o projeto quando você não gasta o dinheiro que estava previsto e reservado aqui? Depende. O que parece para você, dono do projeto? Você é o dono disso aí. Não é o gerente, não é o dono. Se você não gastou, é que você não produziu, provavelmente. Verdade. Mas se eu não produzi, eu também não gastei, não é isso? Agora, por que o Alexinaldo, gerente geral poderoso, certificado, deixou o meu dinheiro parado essas 2 semanas aí? Explica para mim. Porque eu te dei o dinheiro para você gastar. Se eu te dei o dinheiro, eu tirei da aplicação do Banco da Suíça e dei na sua mão para você gastar. E você não gastou. O que você me trouxe, Alexinaldo? Prejuízo. Financeiro. Mas aí, bom... Não tem mais aí. O que acontece é que, se isso acontece, a obra vai ser penalizada financeiramente. Também. Você penalizou pela produção, penalizou financeiramente e você me trouxe. Eu sou o dono disso aí. Você me trouxe um prejuízo financeiro em 2 semanas. Em vez de 2 mil, fosse 2 milhões de dólares. Em vez de 16 mil, fosse 16 milhões de dólares. Você não está me trazendo um prejuízo para mim, Marcos? Então, Alexinaldo, você é um mau gerente. Você não gerenciou os custos do projeto. Agora vamos mudar de discurso e olha para o gráfico de baixo. Está vendo o gráfico de baixo? Mas eu também posso ter exigido um dinheiro para adiantamento para eu minimizar meus custos de financiamento próprio do projeto. Né? Se você me convencer, eu vou ficar menos raivoso. Olha aqui, Alexinaldo. Tá vendo esse negócio aqui? O que significa isso aqui? Eu vou dar um zoom para você não dizer que não tá vendo. Ó. O que significa isso aqui? Diz para mim. Suas despesas em Bolívar não foram efetivamente executadas. Mas tu me fez comprar 91 mil ou 910 mil bolívares. Ou 91 milhão de bolívar. E você me fez comprar. Olha que pior, Alexinaldo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, Alexinaldo. Você me fez comprar isso, me deu um trabalho danado negociar com o Banco Central local, sei lá, que você não gastou. Alexinaldo, você não está gerenciando os custos do projeto direito. Agora é muito difícil isso acontecer. Isso o quê? Isso o quê? O cara recebeu dinheiro. Olha aqui, eu tô falando assim de maneira geral. Olha aqui, isso aqui é euro. Olha aqui, ó. Para eu conseguir, olha aqui, você está pedindo baseline euro aqui, ó. Aqui, ó. Epa, errei. Você... No exterior é comum você receber adiantamento antes de iniciar um projeto para você financiar diminuir parte do seu financiamento próprio. Tudo isso bem, é muito eu comum. entendi. A lei no Brasil é difícil, porque a lei de licitações não permite que se adiante. E aí você aumenta o custo do projeto por causa da legislação do 8666. Exatamente. Não é isso? Bom, mas você entendeu que agora o Alexinaldo, com esse atraso aqui de 1 semana no projeto,
não está preocupado apenas em negociar atividades. Atividade, recurso, trator, não está mais preocupado só com isso. Agora tem dois gráficos aqui embaixo que estão fazendo o Alex Sinaldo ficar explicando para a galera como é que ele vai, porque aí é o centro de custo moeda. Esse é o centro de custos moeda. Mas tem o centro de custo investimento. O investimento que eu ia fazer e não fiz me traz o quê? O dinheiro que você me pediu e não gastou me traz o quê? O Bolívar que você mandou comprar e não usou me traz o quê? Você tem que agora se explicar com um monte de gente. Mas vimos o histograma do componente. Deixa eu gravar isso aqui. Ó, vimos o histograma do componente e vimos o histograma do centro que grupa os componentes. Agora a gente podia fazer o seguinte, fazer uma cópia desse aqui, despesas, né? E vou sumir com esse e vou fazer um mapa aqui, um diagrama, não de despesas, um diagrama de financiamento. Financiamento é todo o dinheiro que entra, todo, que eu criei um centro de custo para isso. De novo, cor mais clara é a linha comum, cor mais escura é a linha de base. Isso eu inventei, Alex Sinaldo, não é regra não, viu? Aqui, ó. Olha que bacana esse financiamento, Alex Sinaldo. O dinheiro todo chega no primeiro dia. Eu não sei se tem alguma obra assim que o dinheiro todo chega no primeiro dia. Aqui, ó. Todo o dinheiro chega no primeiro dia. E o dinheiro fica lá no banco esperando você gastar. Olha aqui, ó. Como chega o dinheiro e aqui como gasta o dinheiro. Eu vou fazer um gráfico agora para os dois. Vou fazer um agora para os dois. Os dois seria entrada e saída. Eu vou tirar esse aqui daqui. Vou aumentar a altura desse aqui, ficar mais alto. E vou incluir no conteúdo o financiamento. Financiamento chegando, financiamento linha de base. Vou ter que verificar as cores. Verde, aqui é verde, verde. Aqui vai ser azul, azul. Pronto. Alex Sinaldo, olha que coisa estranha, olha. Aqui está positivo e aqui está negativo. O dinheiro, então, que está entrando é considerado negativo. E o dinheiro que está saindo é considerado positivo. Alguém pediu para o russo, e o russo, você deve saber isso, colocou um botão aqui de inversão. O que entra é positivo, o que sai é negativo. Pronto. Tá vendo aí? O que entra é positivo, o que sai é negativo. Isso não é um fluxo de caixa. Isso aqui é um histograma de entrada e saída. Então eu vou fazer um outro layout aqui, chamado fluxo in, out. E aqui eu vou escrever o que? Content. Na verdade, a diferença entre essas duas áreas vai representar o investimento que você vai ter que ter no contrato, em termos percentuais, né? Vamos ver se o que você falou é verdade. A diferença entre as áreas não é a diferença entre as cotas.
Vamos ver? Aqui você tem um dinheiro e aqui você tem uma despesa. Eu tenho 51, gastei 2. Tenho 51, já gastei 19. Eu tenho 51. Então, se eu subtrair um do outro, eu vou encontrar o saldo, não é? Você vai encontrar o saldo. Então, se eu subtrair um do outro, eu encontro o saldo. Mas nesse gráfico aqui, eu consigo ver um fluxo in out, ou seja, entrando, permanece constante. O que entrou, ficou. Saiu, 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 saiu. Ele está acumulando as saídas. Mas tem que acumular as entradas também, né? Mas ele está acumulando os dois, quer ver? Olha só. Ele está acumulando tanto esses quanto esses. Só que eu teria que fazer a conta na mão. Esse menos esse dá tanto esse semana. Peraí. Pronto. Vamos lá. Esse menos esse dá tanto essa semana. Ué, não é acumulado? Cadê o acumulado aqui, gente? Espera aí. Acumulado. Pronto. Esse menos esse sobra tanto essa semana. Então, chega no final, eu estou com uma entrada que, subtraindo tudo que eu gastei, eu vou descobrir que eu estou devendo. Eu não tenho dinheiro suficiente. Então, vamos lá? Eu vou ter que fazer agora um outro centro de custos. Porque os centros de custos que eu fiz, eles estão totalizando por categoria. Quer ver? Olha só. Ou é total de um, ou é despesa. Eu tenho que fazer um aqui chamado diferença. Diferença. In, out. E o que é a diferença em out? É todo mundo que entra com todo mundo que sai. É verdade isso? Certo. Então eu botei todo mundo junto. Tudo no mesmo centro de custos. Agora eu volto para cá e gravo o modo layout 014, que é o diferença in out. E aí eu tenho que botar aqui não esses centros de custos que são segmentados em tipo, entrada, saída. Eu vou botar o que junta tudo. Acumulado. Para não ter que fazer aquela conta, lembra? Vou botar por semana. Isso aqui vai ser diferença in out. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos botar isso aqui na cor vermelho claro. Está congelado aqui. Está congelado aí? Estranho, o TeamViewer não congela. Tá vendo agora? Não. Está congelado. E agora? Nada. Congelou na primeira página de parâmetros. Uhum. Então deixa eu ver se eu faço o seguinte. Espera aí, fica aí que eu vou dar um jeito. Eu vou parar a apresentação e vou reiniciar. Reiniciei. Mudou? Congelou. Agora, aguarde até que o organizador inicie a reunião. Já botei de novo. Apareceu? Está na primeira página. Parâmetros. Ih, mas congelou mesmo, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer nova reunião e te passo o link, tá bom? Marcos, Hein? veja a questão do horário hoje.
Para mim não tem problema não. Eu vou parar aqui e vou fazer nova reunião. Espera aí. Voltando aqui onde nós paramos, nós colocamos aqui a diferença, que é todo mundo que gasta e todo mundo que financia. E nós invertemos aqui, ó, mostrar positivo o dinheiro que chega. Dá uma olhada que a gente tem na primeira semana um saldo que paga tudo e sobra. Na segunda semana um saldo que paga tudo e sobra. Só que a partir dessa semana aqui, olha, o dinheiro acaba e não dá para pagar tudo. É onde você vai precisar financiar. Então o que a gente pode fazer, Alexinaldo, olha só. Aqui nós temos o financiamento tipo 1, financiamento tipo 2, lembra? Eu posso incluir aqui mais um financiamento em real, agora é do tipo 02, e vou botar um dinheiro aqui. Só que eu tenho que botar esse dinheiro naquele layout que a gente tinha de botar dinheiro, né? Alocação. Alocação, financiamento. Aqui, ó. Eu tenho aqui espaço para botar dinheiro. Vou botar aqui 20 mil reais. Tá vendo aí, Alexinaldo? Tô. Então, naquele layout de financiamento, eu botei aqui 20 mil reais. Vou para o nosso diferença em alt. Agora, Alexinaldo. Ih, mas aqui ficou feio. Isso aqui dura 1 hora só. Isso aqui dura 1 hora. Uma atividade curta. Pronto. Então agora você tem o quê? Você tem um saldo positivo. Saldo positivo. E ao final do projeto, você tem um saldo positivo de R$ 1.954. Você teve a sorte de ter todos os dinheiros no começo. Vou salvar a linha de base. Alexinaldo, estou salvando a linha de base, hein? Tá vendo? E para terminar, olha só, Alexinaldo, ter todo o dinheiro no começo do projeto garante você ter uma saúde, porque a saúde financeira é o que eu tenho. É a única possibilidade de você financiar todo o projeto, não precisar de financiamento em nenhum período do projeto. Agora, você ter todo o dinheiro antes. E se eu pegar esse financiamento aqui, esse financiamento que eu botei agora, e levar ele aqui para esse dia? Olha lá. É um dinheiro que vai chegar, que prometeu, mas que não está no começo do projeto. Esse aqui é o financiamento público, esse aqui é um financiamento real privado. Vamos ver como é que fica a saúde. Olha, eu tenho um saldo menor, mas eu pago as contas. O que entra é maior do que o que sai. Então deu para funcionar, não foi? É. E se eu colocasse esses dois aqui com a propriedade de o mais tarde possível? Eles não serão o mais cedo possível, serão o mais tarde possível. O que vai acontecer? Chegar no último dia do projeto, não é? Embora nós tenhamos todo o dinheiro na mão, ele não chegou no dia certo. E como ele não chegou no dia certo, olha só, Alexinaldo, eu estou com fluxo de caixa aqui, estou com a saúde afetada. Se eu colocar todo mundo o mais cedo possível... Na verdade, a maneira correta de se fazer isso é você vai fazer seu planejamento, ele vai lhe gerar uma curva de desembolso econômico, ou seja, quanto você vai faturar
período a período, tá certo? Uhum. Depois você tem que gerar uma curva de desembolso financeiro baseado nas suas despesas operacionais, gastos, bom, baseado em tudo que você vai gastar no seu projeto. Mas financeiro tem que estar associado à efetiva saída do dinheiro do seu projeto. Para que você não receba o dinheiro antes à toa, não é isso? Exatamente. Pela diferença diária entre as duas, aí você tem a sua necessidade de financiamento próprio do projeto, né? Uhum. Vezes a taxa média que você usa, você sabe quantos por cento você vai precisar do seu projeto para financiar o projeto. Se ele for passível de ser pago antecipadamente, né? Não, eu tô partindo do princípio que você, por exemplo, você vai gastar seu projeto, você vai faturar mês a mês, mas vai receber com uma determinada defasagem, né? Sim. Aí você está trabalhando um outro conceito, é o financeiro. Por enquanto, eu posso trabalhar o financiamento próprio do ponto de vista meramente econômico, quando eu faturo e quando eu recebo, que eu acho que é a forma mais correta, porque aí o seu lucro também está sendo capitalizado, ou como algumas empresas fazem, né? Faturamento versus a despesa, e utilizam o lucro para amortizar parte do financiamento, que eu acho errado. Porque você aí está deixando de obter lucro da capitalização do lucro do seu projeto, né? Você usa o lucro do projeto para diminuir o seu financiamento próprio, mas não está capitalizando ele. Verdade, mas isso aí você previu antes de vender e provavelmente você compensou isso. Provavelmente você detectou isso e já jogou um fator multiplicador que garante... Mas veja só, quando você compra... O que eu quero dizer é o seguinte, quando você compra um sapato a prazo, o que é que o vendedor faz? Ele coloca o valor do sapato. Ele divide a prazo, mas ele coloca o juro em função da capitalização do que ele deveria receber à vista, né? Que é o custo do sapato, mais o lucro, mais os impostos. Ele capitaliza tudo, correto? E depois é que te vende. E vende, mas ele capitaliza tudo. Em projeto, algumas pessoas não capitalizam o lucro para efeito de cobrança de custo de financiamento próprio. Que é o que eu quero dizer? Você fatura o seu custo com o lucro do projeto no final do mês, mas só vai receber 30 dias depois. Certo. Mas isso, Alexandre, isso é uma coisa que se pratica no mercado e caracteriza fluxo financeiro. Até o momento nós estamos falando em fluxo econômico. Pois é, mas o que acontece é que no mercado as pessoas fazem isso de forma, eu acho, errônea. Você amortizar parte do seu custo de financiamento próprio utilizando o lucro, sem capitalizá-lo, entendeu? Entendi. Mas isso também vai de quem faz a proposta, vai da experiência e, eventualmente, como você disse, igual o vendedor de sapato. Ele já colocou lá dentro do preço, antes de parcelar, tudo que ele precisa para garantir o lucro final dele. Mas se você faz isso com o seu lucro, você utiliza o lucro para amortizar o custo de financiamento próprio, sem capitalizá-lo, você está perdendo um valor de oportunidade. Você não está capitalizando o seu lucro. É verdade, mas se isso foi previsto e você, antes... artificialmente, você acha que está diminuindo o custo de financiamento próprio do seu contrato, mas não está. De fato, não está. Alexandre, mas se na hora de você propor levar em conta isso, a perda que você vai ter,
você aumenta o valor de venda para compensar essa perda. E todos ficam felizes. É que nem você falou, a legislação brasileira não permite antecipação de verbas. E aí você fica mais caro, fica mais caro. Claro, você encarece muitos contratos. Claro, senão as partes vão ter prejuízo, né? Bom, olhando na sua tela aí, nós paramos aí nesse slide aí, fechando o fluxo de caixa, que eu não chamei de fluxo de caixa, eu fiz questão de chamar de diferença em out, mas no fundo é o fluxo de caixa econômico. E depois nós vamos falar sobre a verbação, financiamento e orçamento. São três coisas: orçamento, o financiamento e o que você falou aí, o financeiro. A gente fala sobre isso no próximo encontro, que será no dia quarta-feira. Tá bom. Tá bom? Ok. Então a gente encerra por aqui.